Olá, bem-vindos de volta ao canal Bruce Educa e hoje nós vamos falar sobre média aritmética. Vamos ver que tem dois tipos de média aritmética. Podemos calcular a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos ver exemplos de cada uma delas e aí vocês vão poder tirar a conclusão e saber as diferenças entre elas. Vamos nessa? Primeiro, um exemplo aqui de média aritmética simples. Eu vou ler com vocês. Cláudio obteve, como notas bimestrais de geografia, 7, 5, 10 e 8. Sua nota final será dada pela média aritmética dessas quatro notas. Então, suponha que o Cláudio, um estudante de geografia, ele obteve essas notas a cada bimestre. 7 no primeiro bimestre, 5 no segundo bimestre, 10 no terceiro e 8 no último bimestre. Como que fica a média anual do Cláudio nessa disciplina? Bom, nós temos que somar as notas do Cláudio, somar as notas de cada bimestre e dividir pelo número de bimestres, que nesse caso são 4. Então vamos lá. Vamos somar as notas do Cláudio. 7 mais 5 mais 10 mais 8 e dividimos tudo isso, fazemos o quociente disso pelo número de bimestres, que é um total de 4 bimestres. Somando ali 7 mais 5 com 10 e 8, vai dar 30. 7 mais 5, 12, mais 10, 22, mais 8, 30. 30 divididos por 4, 7,5. 7,5. Essa é a média anual de Cláudio na disciplina de Geografia ao longo dos 4 bimestres. Tudo bem? Dúvidas? Retome o vídeo, repasse a explicação ali e veja, você tem que somar todas as notas e dividi-la pelo número total de notas. Resumindo, como é que calculamos média aritmética simples de uma maneira geral? Nós temos que fazer o quociente ou a divisão de uma soma de valores, uma soma de todos os valores que eu tenho. Podem ser notas, podem ser as idades de algumas pessoas, pode ser o que você quiser e tiver nos seus dados. Divide esse total, essa soma de valores, pelo número de elementos apresentados. No caso, o número de elementos aqui foram 4 notas, 4 bimestres, por isso que nós dividimos a soma por 4. Ok? Vamos agora ver um exemplo de média aritmética ponderada. Vamos lá? O que é uma média aritmética ponderada? Ela também pode ser chamada, você pode encontrar em livros de matemática, em outros vídeos, como uma média para uma distribuição de frequências. Nós já vamos entender com exemplos o que é essa distribuição de frequências, tudo bem? Mas geralmente também a média aritmética ponderada, essa ponderação, a gente chama de média aritmética por pesos. Vamos pegar o exemplo do Cláudio novamente, nós vamos ver o que é ter peso numa nota, ou peso na nota de um bimestre. Então vamos supor agora que as notas bimestrais do Cláudio tinham pesos diferentes, ok? Vamos supor que no primeiro e no segundo bimestres, a professora dele de geografia deu as notas com peso 1. O que isso significa? Que cada uma dessas notas, nós vamos ter que imaginar que ela seja multiplicada por 1. E nos outros bimestres, essa professora combinou com seus alunos de fazer um peso 2. Então, no primeiro e no segundo bimestre, a nota vai ser multiplicada por 1. No terceiro e no quarto bimestres, ela vai ter peso 2. Ela tem um dobro de peso nesse caso. Ou seja, as notas do terceiro e do quarto bimestre valem mais. Então, a pessoa pode ter sugerido isso porque o conteúdo é mais difícil, ou porque tinha mais conteúdo, ou porque ao final do ano os alunos vão ficando com mais coisas para fazer, então temos que colocar um outro peso, etc. Tá? Então, suponha que tenha pesos diferentes. É um exemplo de média aritmética ponderada. Como é que nós vamos fazer? Como que nós calculamos essa nova média? Porque a média do Cláudio tinha dado 7,5, 7,5. Será que vai dar a mesma média agora ou esse peso interfere? Como que nós calculamos? Bom, primeiramente nós temos que multiplicar cada nota do Cláudio, a nota de cada bimestre, pelo seu respectivo peso. Só depois disso nós vamos somar essas notas multiplicadas pelos pesos, ou as notas ponderadas por esses pesos, e aí dividimos pela soma dos pesos. Veja que agora nós não vamos dividir por 4 bimestres, nós vamos dividir pela soma dos pesos, ok? Então, primeiro, vamos multiplicar cada nota pelo seu peso respectivo. Então, no primeiro bimestre, ele tirou
7. E no primeiro bimestre tinha peso 1. É por isso que nós fazemos 7 vezes 1. No segundo bimestre, ele tirou a nota 5. E no segundo bimestre também havia peso 1. Então, nós multiplicaremos a nota 5 pelo peso daquele bimestre 1. É daí que surge esse 5 vezes 1. Terceiro bimestre, a nota dele foi 10 e o peso era 2. Fazemos esse 10 vezes 2. E o último bimestre, o quarto bimestre, a nota dele foi 8 e o peso também era 2. Então, nós multiplicamos 8 vezes 2. Por isso que vai aparecer essa soma dessas notas. 7 vezes 1, somada com 5 vezes 1, somada com 10 vezes 2, somada com 8 vezes 2. Essa é a conta das notas ponderadas. Embaixo, na parte do denominador da fração, do quociente, ali na divisão, está a soma dos pesos. Então, nós somamos o peso do primeiro bimestre, 1, peso do segundo bimestre, 1 também, peso do terceiro bimestre, 2, e o peso do último bimestre, também 2. Por isso que embaixo ficou 1 mais 1 mais 2 mais 2. Vamos fazer as continhas. Primeiro, aquilo que está entre parênteses, primeiras multiplicações. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 1, 5. 10 vezes 2, 20. 8 vezes 2, 16. Então, nós vamos somar 7 mais 5 mais 20 mais 16 no numerador, na parte de cima do quociente, 48. E embaixo a soma dos pesos, 1 mais 1 mais 2 mais 2, que fica 6. Ao final, você divide 48 por 6, que vai dar a nova média do Cláudio, a média ponderada dele, que é 8. Repare que o Cláudio foi melhor, né, de nota nos últimos 2 bimestres. Ele tirou 10 e 8, as maiores notas no terceiro e no quarto bimestres. Como o peso dessas notas foi maior também, o peso era 2 em relação aos pesos do primeiro e do segundo bimestres, que eram peso 1, a média do Cláudio subiu. Então, a média anterior dele, que era uma média simples, era de 7,5, agora a média ponderada dele foi de 8, porque ele conquistou melhores notas com pesos maiores. Ok? Entendido? A média ponderada, então, tem que fazer essa ponderação, esse cálculo, essa multiplicação primeiro pelos pesos respectivos de cada nota. Depois dessas multiplicações, eu somo esses valores e divido pela soma dos pesos, não pela soma dos elementos. Ok? Para fechar, pessoal, vamos fazer mais um exemplo de média aritmética ponderada, e aí nós vamos entender por que ela também é chamada média para uma distribuição de frequências. Tudo bem? Vamos supor agora que a professora do Cláudio, a professora de geografia, queira calcular a média em um dos bimestres, ou poderia ser a média anual, para a turma do Cláudio. Então não é só a média do Cláudio, a média de um estudante específico. Vamos estudar para todos os alunos dessa turma, ok? Então a professora organizou, já vou mostrar para vocês aqui uma tabela, organizou as notas, por exemplo, do primeiro bimestre dessa turma, as notas de geografia, de acordo com o número de estudantes que obteve cada nota. Vamos olhar essa tabela? Olha só, você tem ali as notas 0, 1, 2, 3 até 10. Então vamos supor que fosse uma prova, por exemplo, de múltipla escolha, em que cada questão valesse 1 ponto, tinha 10 questões e ela organizou, a professora organizou ali. Então, nenhum aluno tirou a nota 0, um aluno tirou a nota 1, nenhum aluno obteve a nota 2, um aluno obteve a nota 3 e assim por diante. Por exemplo, 6 alunos tiraram a nota 7, um aluno tirou uma nota 9 e assim por diante. Então, aqui está organizado como que as notas foram distribuídas. É isso que se chama a distribuição de frequências. A nota 0, nenhum aluno tirou, não teve nenhuma frequência. A nota 5, por exemplo, teve 6 alunos. A frequência com que essa nota apareceu foi de 6 vezes. Por isso que a frequência é de 6. Por isso que a média aritmética ponderada também pode ser chamada média aritmética para uma distribuição de frequências. Cada nota dessas tem um número de estudantes diferentes que a obteve. Por isso que a gente precisa fazer uma média ponderada. Os pesos não são iguais. Como que eu calculo a média da turma nesse caso? Eu primeiro preciso multiplicar cada nota pelo número de estudantes que tirou essa nota. É como se eu fizesse cada nota vezes o seu peso. Quem está fazendo o peso aqui agora é o número de estudantes, que é diferente para cada uma dessas notas. Vamos fazer essas continhas? Então, para a nota 0, a gente tem ali 0 estudantes. 0 vezes 0 vai dar 0. Depois, quando a gente tem ali um estudante que tirou a nota 1, por isso que fica 1 vezes 1, que é igual a 1.
Depois, nós temos ali a nota 2. Repare, ó, nenhum estudante tirou a nota 2. Então, 2 vezes 0, 0. Um estudante tirou a nota 3. Por isso que 3 vezes 1 dá 3. E se vocês repararem agora, para cada nota que a gente tem, nós multiplicamos a nota pelo número de estudantes. Então, por exemplo, nota 6, 9 estudantes. 6 vezes 9, 54. Depois, a nota 7, foram 6 alunos que tiraram. Isso dá 7 vezes 6, 42. Para a nota 8, foram 2 alunos que tiraram a nota 8. Então, 8 vezes 2, 16. Um aluno com a nota 9 e um aluno com a nota 10. 9 vezes 1, 9, 9. E aí 10 vezes 1, 10. O que eu faço ao final com todas essas notas, né? Eu vou pegar cada uma dessas multiplicações, deu esse resultado. 0, 1, 0, 3, 12, 30, 54, 42, 16, 9 e 10. Vou somar todas essas notas ponderadas. A soma dessas notas ponderadas, ela vai ficar igual a 177. Se você somou esse 0 com 1, com 0, com 3, até o último lá, o 9 e o 10, dá 177. Somando todas essas notas ponderadas. Ok? Então, nenhum aluno tirou 0, um aluno tirou 1, opa, eu somo 1. Um aluno tirou 3, eu somo 3. 3 alunos tiraram 4, então eu tenho que somar 3 vezes o 4. Eu tenho que somar 4 com 4 com 4. Depois, 6 alunos tiraram 5, 9 alunos tiraram 6 e assim por diante. Tudo isso dá 177. No final, para fazer uma média, eu preciso dividir, fazer o quociente dessa soma pelo número total de pesos. No caso aqui, eu falei para vocês já anteriormente, os pesos são os alunos, os estudantes. Eu tenho que dividir pelo número total de estudantes que tem nessa turma. Se você somar o número de estudantes total, vai dar quanto? Você tem que somar ali. Um estudante que tirou 1, um estudante que tirou 3, assim por diante, até dar a soma de alunos. Se você reparar, essa soma de alunos dá 30. São 30 alunos nessa turma. Então, eu tenho a soma das notas já ponderadas pelo número de alunos, 177, e o total de alunos, que são 30. Como é que nós calculamos a média agora? Simplesmente fazemos o total dessas notas ponderadas, 177, dividido pelo total do número de alunos, que são 30. Fazendo essa conta, você vai obter 5,9. A média da turma de geografia no primeiro bimestre foi 5,9. Ok? Resumindo, o que é a média aritmética ponderada? Como que nós calculamos elas? Nos dois exemplos. Através de um quociente, uma divisão, de uma soma de valores, que não é a soma direta, como nós fazíamos na média aritmética simples, eu tenho que fazer a ponderação, eu tenho que multiplicar esses valores, cada um pelos seus pesos ou pela frequência com que eles aparecem, e dividir pelo número total de elementos ou o número de pesos que são apresentados. Ok? Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Fiquem ligados para mais dicas de matemática e mais exercícios. Um abraço!